Você quer aprender pronúncia, vocabulário e estruturas para desenvolver o seu inglês? Se sim, esse vídeo foi feito para você. Fique até o final do vídeo para aprender inglês de forma simples e descomplicada. Olá, eu sou o Teacher Maílson e gostaria de ajudar você a desenvolver a fluência em inglês. Mesmo que o seu conhecimento ainda seja pouco, mesmo que seu conhecimento seja básico, você não saiba quase nada, mesmo que você também já tenha um conhecimento mais indo para o intermediário, vou conseguir te ajudar porque você vai conseguir rever muitas coisas. A gente vai, como eu falei, né? A gente vai ver várias coisas e tudo isso vai ajudar você a desenvolver a fluência. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Uma coisa que é muito importante, você tem que fazer é fazer revisões, repetições. Eu estarei passando as etapas agora e peço que você não pule nenhuma delas, pois cada uma dessas etapas é muito importante. Então agora eu vou estar mostrando alguns detalhes que você deve seguir para tirar um maior proveito desse método, dessa forma de aprender inglês. Para começar, como você pode ver aqui, são passo a passo para aprender inglês com texto e áudio, ou seja, é aquele tipo de conteúdo que tem duas versões. Tem a parte escrita, né, o texto, tem a parte falada, o áudio, né? Só que é a mesma coisa, é basicamente lendo, como se alguém estivesse lendo o texto. É só isso. E aqui eu deixo algumas dicas para vocês aprenderem melhor, tirar um bom proveito disso. Então, a primeira, ouça o áudio prestando atenção em como as palavras são pronunciadas, como elas se conectam. Essas são coisas naturais. Eu não conheço todas as linguagens, lógico, então não posso falar por todas, mas eu sei que isso acontece em português e em inglês também. Que quando a gente não fala desse jeito. A gente fala, às vezes nem tão rápido, mas as palavras se conectam umas das outras. E às vezes é isso que dificulta. Não é nem que a pessoa esteja falando rápido. Falar assim, da forma que estou falando, é natural para você que fala inglês, que entende, fala português, que entende português. E esse processo também acontece com o inglês. Então, aprendendo como as palavras se conectam, fica mais fácil de você compreender a pessoa que fala, certo? Segunda dica, repita o áudio, mas dessa vez tente imitar quem está falando. É claro, para quem está iniciando, tudo é difícil no início. Não tem jeito, faz parte do processo. Mas o legal é você ouvir, ouça duas, quantas vezes for possível. Quando você tiver uma base, tenta repetir o que a pessoa fala. E uma dica melhor ainda, se você estiver levando muito a sério, é você gravar. Não precisa ser para ninguém. Gravar só para você perceber a sua evolução, para você perceber no que é fácil para você entender, o que é fácil para você reproduzir, né, falar, e o que você precisa melhorar. Tem coisas que só com o passar do tempo, não tem jeito. É uma nova linguagem, são outros significados, são outros sons que a gente vai estar vendo. Tem sons que não existem em nossa linguagem. Então, enfim, é assim mesmo. Certo? Número 3. Entenda o texto sobre o que fala, o significado do texto. Ou seja, aprender o texto, né? Entender o texto, o vocabulário mesmo. Conhecer palavras novas, estruturas, como eu já falei que eu vou ensinar, eu vou estar passando o texto aqui para vocês. Quarto ponto, faça anotações. Eu acho que é até óbvio, né? Mas tem que anotar. Uma técnica que um poliglota utiliza, o nome dele é Luca Lampariello, ele fala várias linguagens, é que ele diz que quando ele tá no início de aprender uma linguagem nova, ele costuma pegar um texto pequeno eu não lembro exatamente, mas entre 200 e 500 palavras, se não me engano, texto simples, e ele traduz. Ele chama de tradução bidirecional. Primeiro ele traduz para a linguagem dele, né? Linguagem mãe, ou para o inglês que ele fala perfeitamente também, praticamente, fala muito bem. Só que ele é italiano. Ele traduz, por exemplo, para italiano e depois ele tenta traduzir de volta para a linguagem que ele está aprendendo. Isso já ajuda muito a fixar, escrever à mão mesmo. Outra dica que não está ali sobre anotações que eu não coloquei, mas que é muito importante. Tem coisas que você não precisa nem sequer traduzir. Por exemplo, ações, objetos, por exemplo. Ao invés de você pegar e ficar pensando em português, você pega imagens. Por exemplo, você é básico, você vai estar aprendendo algo novo. Ao invés de aprender a palavra livro, que é book, você pega no Word, né? A gente utiliza muito celular, computador. Não pega a palavra, pega a imagem e abaixo você coloca book, caderno, notebook. E por aí segue, são só exemplos. Então vamos continuar. E quinto, e não menos importante, faça o mesmo processo diversas vezes. E é repetir muitas vezes. Por quê? Tem uma pessoa que falou uma frase que eu vou até ver se eu encontro para deixar os créditos, não é minha. Ele fala o seguinte: repetition is the mother of skills. Ou seja, a repetição é a mãe do aprendizado.
Não tem jeito. Se você quer reforçar algo na sua mente, você tem que praticar, não só uma vez, né? Tipo, a pessoa que faz academia, por exemplo, ela já sabe o que tem que fazer, provavelmente já conhece os exercícios, mas é repetição. Não importa se você quer emagrecer, se quer ganhar peso, quer ter longevidade, quer ter uma estética melhor, vários objetivos ao mesmo tempo, que pode ser também. Mas você tem que ir. Você sabe o que tem que fazer, mas se você não fizer, você não vai ter resultado. E com o inglês não é diferente. Tem que ter prática diária. Eu recomendo no mínimo 30 minutos por dia. Se puder mais, quanto mais, melhor. Então vamos para um texto agora. Tá ensinando, vou estar ajudando vocês com o texto. E espero que vocês gostem. Esse é só o início, a gente tá começando, tá bom? Espero poder ajudar vocês da melhor maneira possível. E vamos lá. Então vamos para o nosso vídeo, né? O nosso texto. Vamos de fato aprender agora o conteúdo. Eu estou aqui nesse site, né? Não poderia deixar de falar sobre ele. Como vocês podem ver aqui, tá o nome do site, né? ESL Yes. ESL provavelmente é English as a Second Language, que é inglês como segunda linguagem. Yes quer dizer sim. Então, esse é o site. Já estamos em um pequeno texto que a gente vai aprender hoje. Mas se você entrar nesse site aqui, você vai ter diversos textos assim. E mais para frente também a gente vai evoluindo, né? Pegando textos maiores para aprendermos mais conteúdo. Então vamos lá. Primeiro vamos só ouvir. Depois a gente vai pegar a questão da pronúncia parte por parte. Depois disso, vamos para a tradução, né? Entender o conteúdo em português também, né? Para aprendermos vocabulário. E algumas estruturas. Vamos pegar algumas palavras e aprender mais frases com ela, né? Incluindo essas palavras, para a gente conseguir fixar melhor. Então é isso. Vamos lá. O texto é chamado What's in the Boxes. E a gente já vai entender já já. Vamos prestar primeiro atenção na pronúncia, como ela é falada, como o texto é falado. There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. She opens another box. There are plates in the box. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet. Então, gente, é isso. Como vocês puderam ver, dá para ouvir, né? O áudio, obviamente. E se você clicar nesses 3 pontinhos aqui, você vê que tem a opção de baixar. Eu nunca baixei, mas você pode testar aí. Eu acredito que dê para baixar, né? Já que tá assim falando. E como você pode ver aqui, tem a questão de velocidade de reprodução. Se você clicar aqui, você tem a opção de deixar o áudio mais lento ou mais rápido. Essa é uma escolha sua, ok? Então agora vamos entender o texto. Pronúncia primeiro, depois a tradução. Começa aqui no título, né? What's in the boxes? Então ele fala assim, What's in the boxes? Pode observar que depois desse yes, ele fala junto, né? Tá sendo abreviado aqui, ele fala what's in. Som de Z aqui, esse yes. Na maioria dos casos, quando passa de um som de S para a próxima palavra que começa com um vogal, vai ter esse som de Z. Pode ter exceção, claro, mas geralmente é assim. Então não fala what's in the box, não, fala what's in the boxes. Tá bom? Então vamos lá. E ele fala assim, there are boxes on the floor. There are boxes on the floor. Então, vamos lá. There. A gente pode ver essa pronúncia aqui do TH, que é meio complicada para quem está iniciando. É assim mesmo. Mas ele fala assim, there are boxes on the floor. Uma dica, né, uma técnica que você pode utilizar é ler de frente para trás. Você lê uma palavra, duas, depois e até conseguir ler todas. Então você pode falar floor, the floor, on the floor, boxes on the floor. E por aí segue, tá bom? Esse é um processo que você vai fazer com mais tempo. Se eu fizer aqui todinho o texto dessa forma, vai ficar muito longo o vídeo, né? O texto pequeno, então, não ficar muito longo, eu não vou fazer, mas é uma técnica que você pode utilizar aí em casa. Ou você pode pegar duas palavras, the floor, boxes on, novamente, boxes on, boxes on. Então, on the floor, boxes on the floor, there are boxes on the floor. She opens a box. Vamos lá, de duas em duas. Fala comigo para você ir praticando já, tá bom? She opens a box. She opens a box. There
There are. Tipo aquele o R arrastado, né? De pessoa que é mais caipira. Fala assim, are. Não é are. Claro, se você estiver iniciando novamente, você vai ter dificuldades e é normal e faz parte do processo. Vou falar isso várias vezes para que a gente realmente fixe isso, que é totalmente normal. Mas com o passar do tempo, você vai acostumando e vai conseguindo também falar melhor. Então, não falamos there are ou there are. Não, é there are. There are books in the box. Novamente, som de Z aqui, né? Books in the box. She takes out the books. She takes out the books. She puts the books on. The books on. Tem aquela frase famosa the books on the table. Ó, somzinho novamente, né? Zone. The books on the table. Aqui fala que ela faz algo, né? She é ela. Eu tô dando um spoiler. Enfim. She puts the books on the bookshelf. She opens. Você percebe também que o conteúdo é limitado, justamente para quem está iniciando mesmo, tá bom? São palavras bem parecidas, são repetições de palavras, estruturas bem parecidas, justamente para ir fixando mesmo, do básico e avançando. Então, she opens another box. She opens another box. There are plates in the box. There are plates in the box. She takes out the plates. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet. She puts them in the kitchen cabinet. Ok? Ficou claro agora? Deu uma melhorada. Vamos agora para entender o que esse pequeno texto fala. Vamos entendê-lo agora. Então, como eu falei, né? Esse what é basicamente what is, abreviado. Então, vou deixando mais dois exemplos para a gente estar compreendendo melhor, tá bom? Aqui a gente tem, por exemplo, what is your name? What's your name? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Lembrando, um detalhe aqui, eu estou falando what's your name. A forma que eu estou falando, ela está sendo abreviada. Eu estou falando what's your name. Se eu falar de forma sem abreviar, né? Falar what is. Geralmente esse T aqui, quando ele está entre duas vogais, vai ter o som de R no inglês americano. Falaria assim, what is your name. Aqui acontece novamente o Szinho. What's your... Então, é mais comum dia a dia a gente falar what's your name, porque a abreviação é justamente isso, para facilitar a fala. É muito mais comum no dia a dia a gente falar what's your name do que what is your name. Dificilmente você vai ouvir isso. What is your name? Certo? Que significa qual é o seu nome. É apenas abreviação. Significado é exatamente o mesmo. E vou colocar outra frase aqui. E aqui um segundo exemplo é what's your favorite color? Que eu posso falar uma abreviada, como eu estou falando, what's your. Ou eu posso falar também what is your favorite color? Novamente, é a mesma construção, é a mesma abreviação. Então, novamente, é mais comum você ouvir what's your do que what is your, certo? Mas o significado é exatamente a mesma coisa. Inclusive a construção é a mesma que eu peguei, né? What's your? Qual é o seu? Qual é a sua? Nesse caso aqui, qual é a sua cor favorita? Então vamos prosseguir. Já sabemos que isso aqui é a abreviação disso aqui. What's in the boxes? Então, como dá para perceber, boxes são caixas. O que está perguntando aqui? What's in the boxes? O que há nas caixas? O que tem dentro das caixas? Dá no mesmo. Então, fala assim. There are boxes on the floor. There are. Para quem está iniciando agora é um pouquinho difícil também. A gente vai pegar. Então, there are significa existem. Então, there are significa basicamente é o verbo haver, existir. Mas no dia a dia a gente fala tem, basicamente tem. There are, a gente já sabe que são boxes, né? A gente tá falando, existem. A gente fala no dia a dia tem, né? Tem caixas on the floor. E o que é on the floor? Então, there are boxes
on the floor. Quer dizer que há caixas no chão. E aí eu aproveito para trazer duas palavras que são parecidas, mas tem usos diferentes para eles. A gente também, na verdade. Existe o floor, que é o que a gente acabou de ver, que é o chão com sentido de piso, chão de dentro de casa ou de alguma outra construção. Por exemplo, the kitchen floor is dirty. Quer dizer que o chão da cozinha está sujo. Então, é isso. Chão, piso. Tem mais um sentido também que eles utilizam no sentido de andar. Lembra que a gente fala segundo andar? A gente fala também é um verbo andar, caminhar. Floor pode ser o piso ou pode ser primeiro, segundo, terceiro piso, por aí segue, quarto piso. E a gente fala segundo andar. Então, ali tá assim. They live on the second floor. Eles moram no segundo andar. Floor pode ter sentido de piso, né, do chão de construção, ou o andar, que a gente fala, né, primeiro andar, por aí segue. They live on the second floor. Eles moram no segundo andar. E aí, aproveitando para trazer uma palavra que é parecida, que para eles falam ground. Ground é o chão, só que com o sentido do chão da rua, do campo, da floresta, enfim. The dog was playing on the ground. O cachorro estava brincando no chão, que quer dizer que o cachorro estava brincando no chão. Então, vamos voltar para o texto. There are boxes on the floor. Há caixas no chão. Então, continuando. She é ela. She opens. She opens. Quer dizer que ela abre algo. She opens the box. Se a gente viu que boxes são caixas, uma box é uma caixa. Esse A aqui, um ou uma. Nesse caso, uma. Tem que adequar, né? Ela abre uma caixa. There are, novamente, there are. Quer dizer, existem, tem. There are books in the box. There are books in the box. Isso são books. Então, temos aqui boxes. Vamos deixar assim a tradução, que a gente já sabe o que é. Então, boxes, vou deixar assim, mais de uma, mais que uma, enfim. E box é uma. Então, caixas, caixa. There are books. Ela só fala que há livros. Tem livros. In, quer dizer, dentro. A gente fala nas caixas ou dentro da caixa. Nesse caso são there are books, many books, muitos livros, in the box, na caixa. Depois vem she takes out the books. Takes out. Takes. Ela pega os livros e tira. Então ela tira os livros. Caixa, né? The box. She puts. Takes out é pegar, tirar, né? E puts é colocar em algum lugar. She puts the books, e ela tira das caixas e coloca os books, os livros, on the bookshelf. E o que é um bookshelf? Isso aqui é um bookshelf, uma estante de livros, ou seja, onde a gente coloca o bookshelf, onde a gente coloca os books, os livros. E já que a gente está vendo plurais de alguns, eu estou mostrando o singular, a gente viu agora uma estante e vamos falar agora falar só de um, então a gente vai falar de mais de um agora. Então a gente tem bookshelf, que é uma estante de livros, temos bookshelves, aí estamos falando das estantes, né? Tem uma mais que uma estante. She opens, eu já falei que opens é abrir. She opens another box. Ela abriu primeiro a box, uma caixa. Agora ela abre another box. Ela abre outra. Então, another é outra caixa. There are plates in the box. Tem o quê? Isso aqui são plates. Então, plates. Mais de um. Plate. There, ela abre outra box, outra caixa. There are plates in the box. In the box, dentro da caixa, né? Novamente, she takes out. Ela tira o quê? Os plates, os pratos, né? Ela tira os pratos. She puts them. She puts. Aqui, ó. She puts the books. Aqui ela tá falando os livros. Ela tá falando que são os livros. Ela repetiu aqui. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. Mas aqui ela fala. She takes out the plates. She puts them. O que são them? São os plates. É uma forma de dizer que ela coloca eles. Ela os coloca. Ela coloca os. Em português a gente fala de várias formas, né? Mas them é eles. Se refere a eles, no caso, os plates, nesse caso, né? Para finalizar aqui, temos she puts them, ela coloca eles, ela os coloca in the kitchen cabinet.
quer dizer que ela coloca eles, os pratos, no armário da cozinha. Vamos aprender duas coisas aqui, né? Cabinet é o armário, isso aqui. E kitchen é toda a área aqui, né? É o cômodo. Kitchen é cozinha. Kitchen cabinet, o armário da cozinha. E, já que a gente tá falando disso, né? Kitchen é um. E mais que uma cozinha, cozinhas, só acrescentamos o S aqui no final. Então fica kitchens. Mais de um. Temos também cabinet, que é um. E temos cabinets, que é mais de um, mais que um. Mas em inglês, a gente fala, para falar armários da cozinha, a gente geralmente fala assim também, né? Armários no plural e cozinha singular. A gente esteja falando, citando várias cozinhas também, né? Os armários das cozinhas. Mas geralmente a gente fala só os armários da cozinha. Então seria kitchen cabinets, os armários da cozinha. Então vamos rever o texto completo para ver se a gente compreende agora. What's in the boxes? O que tem nas caixas? There are boxes on the floor. Tem caixas no chão. She opens a box. Então ela abre uma box. There are books in the box. She takes out the books. Ela tira os livros, né? She puts the books on the bookshelf. Ela coloca os livros na estante de livros. She opens another box. Ela abre outro livro. There are plates in the box. Tem pratos nas caixas. She takes out, novamente, né? The plates. She puts them. Ela coloca eles. Eles quem? Os plates. In the kitchen cabinet. Ela coloca o que tem nas caixas? Há caixas no chão. Ela abre uma caixa. Há livros na caixa. Ela tira os livros da caixa. Ela coloca os livros na estante de livros. Ela abre outra caixa. Tem pratos na caixa. Ela tira os pratos da caixa. Ali só está escrito que ela tira os pratos. A gente sabe que é da caixa. Ela coloca eles, os pratos, no armário da cozinha, in the kitchen cabinet. Gente, é isso. Então, gente, vamos fazer um breve quiz para testar um pouco os nossos conhecimentos. Se você for muito iniciante, não tem problema, a gente vai errar. Faz parte do processo. Tá bom? Se quiser dar uma olhada também, pode olhar. Eu vou fazer a pergunta, vou esperar 5 segundos e depois eu vou dizer a resposta correta. E no final, deixe nos comentários quantas questões você acertou antes de eu falar correto, tá bom? Vamos lá? O que significa she opens a box? She opens a box. É A, B, C, D ou E. Vamos lá? Até 5. She opens a box quer dizer que ela abre uma caixa. Então, nesse caso, é a letra D. Vamos para a segunda. There are plates on the floor. Você pode observar que eu modifiquei um pouco as frases, não exatamente como está no texto, mas eu juntei uma parte com outra. Está no texto, mas não exatamente dessa forma, se você observar. Então, vamos lá. There are plates on the floor. Vamos lá, 5 segundos. A correta é há pratos no chão. Então, nesse caso, a letra E. Terceira, there are books on the bookshelf. Então, nesse caso, quer dizer que há livros na estante de livros. Então, nesse caso, a letra E. Vamos para a nossa quarta questão. There are 2 books on the floor. Então, nesse caso, está falando tem 2 livros no chão. Tem 2 livros no chão. Então, a letra D. Por último, eu fiz o oposto. Eu coloquei a questão em português e agora para a gente ver em inglês como fica. Como fica? Ela abre outra caixa. A, B, C, D ou E. Então, she é ela, abre é opens, tá em todas, né? O A, que tá ali no início, she opens the books. O A é uma, não é isso. She opens outra é another. E caixa é box. Então,
She opens another box. Então, nesse caso, é letra C. She opens another box. Deixa nos comentários quantas você acertou, tá bom? Então, gente, eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui até agora, até no final desse vídeo. Isso mostra que você está interessado, realmente quer desenvolver, né, o segundo idioma, que nesse caso é o inglês. Eu agradeço demais pela sua companhia, por estar aqui. E eu gostaria que você me ajudasse, que você curtisse esse vídeo, se ele ajudou você, que você compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Eu sou professor de inglês e você pode tá entrando em contato comigo, se quiser ter aulas particulares, através do formulário que está aí logo abaixo, tá bom? Na descrição desse vídeo. E é isso, eu só queria agradecer novamente pela sua presença, por estar aqui, por acompanhar o conteúdo. E eu realmente espero ter ajudado de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, se inscreve, porque vai vir muito mais vídeo, porque vai vir muito mais conteúdo interessante. Eu pretendo ajudar demais vocês, tá bom? Mas é isso. E te isso aqui. Bye bye. See you.